Meus amigos, eu estou aqui na Mercedes, em frente à portaria do prédio central, que é um lugar que eu visito aqui há muito tempo, mas fazia bastante que eu não vinha para cá por causa dessa situação de pandemia. E para mim é um prazer especial estar de volta num lugar que foi palco de tantas atividades, tantas entrevistas, tantas matérias que a gente fez aqui esse tempo todo, né? Bom, aqui nós estamos do lado, na frente de um Atron, que é o último bicudo. E quem vai conversar um pouquinho com a gente, lembrar de algumas histórias, é o Éder Oliveira, que está aqui do meu lado, certo? Ele é do marketing de produto e vai ajudar a gente a lembrar, fazer algumas reminiscências aqui, para contar um pouco da história, da trajetória desse produto aqui. Éder, o que seria o principal para você observar na história desse caminhão? Olha, Roberto, esse caminhão começou em 89, né? Foram os primeiros caminhões que foram produzidos aqui na fábrica, que iniciou a produção. E foi um caminhão que marcou época, marcou o tempo, marcou história. É o famoso bicudo, né? O caminhão bicudo, onde o mercado se apaixonou por isso, né? Principalmente os autônomos, né? De um grande tempo autônomos, depois a empresa. E é um caminhão que está com a gente há mais de 30 anos. E o mercado agora, com essa evolução, com toda a tecnologia que chegou, né, nós estamos parando a produção dele, mas é um caminhão que, sem dúvida nenhuma, deixou grandes felicidades aqui para a empresa. Na verdade, o caminhão bicudo, hoje em dia, já não se justifica tecnicamente, né? Ele perde espaço de carga, perde rentabilidade, e é isso que explica a predominância do cara-chata, do cabine avançada. Mas ele tem um valor histórico, né? Uma importância emocional. Queria que você me falasse um pouquinho disso, desse amor do caminhoneiro pela a cabine bicuda da Mercedes. Sim, bem colocado, Roberto. O que acontece? Existem esses fatores, sim. Um deles, né, é a capacidade de carga. O caminhão bicudo, no caso, nós estamos falando de 1635, ele tem uma capacidade de carga no eixo dianteiro de 5 toneladas. Já o avançada, o cabina cara-chata, 6 toneladas, 1 tonelada de diferença. Então isso já é um fator onde as empresas já começam a fazer conta, né? Com relação ao que o motorista gosta, ou quem dirige o caminhão, como ele é um bicudo, a posição do banco do motorista está atrás do eixo dianteiro. Então é um caminhão mais confortável. É um caminhão que ele transmite essa sensação de conforto melhor para o motorista. No cara-chata ou no cabine avançada, você já está em cima do eixo, então as reações são maiores, né, de vibração. Mas o que acontece? Como você bem disse, começa a se fazer conta, né, nesse mercado altamente competitivo, onde o custo operacional ele prevalece, e aí o bicudo começou a perder espaço. Então essa é a trajetória do caminhão. Agora, o autônomo ele sente uma questão até de segurança, porque ele está atrás do motor, ele tem o bico à frente, ele tem uma sensação de estar mais seguro, né? Diferente do cara-chata, que o motorista está bem à frente, e aí só que a diferença que você tem quando você compara um cara-chata e um bicudo é que no cara-chata você tem um campo visual melhor, inclusive, porque você consegue chegar mais na esquina, ter uma visão melhor de um cruzamento. Então tem umas vantagens que chegaram no cara-chata agora que o bicudo deixou a desejar em alguns aspectos, mas repetindo, né, é uma paixão do mercado, foi uma paixão do mercado o bicudo. E foi isso que segurou a Mercedes a continuar produzindo esse caminhão, apesar de todas as indicações e recomendações técnicas, né? O mercado abandonou o caminhão bicudo, a Volvo parou primeiro, depois a Scania, e só a Mercedes que insistiu em termos, né, até agora, por causa dessa preferência do motorista, né? Quer dizer, eu acho, das coisas que a gente escuta por aí, é que apesar do caminhão não ter sido feito para bater,
o motorista sente uma certa segurança a mais com tanta coisa na frente antes de chegar nele. Não é isso? Sem dúvida, é uma sensação. Ele tem essa impressão, né? O que a gente sabe, falando de física, né? A gente sabe que com 48,5 toneladas que começa, né, esses caminhões, os extrapesados rodoviários, a partir de 40 km por hora, 50 km por hora, quando você tiver um impacto frontal, tanto o cara chata quanto o bicudo, né, a reação disso, né, vai ser muito forte, né? Mas o motorista ele se sente mais seguro, sim, isso é fato, né? Mas é uma sensação. É uma sensação que, na verdade, nunca foi comprovada, né? Exatamente essas questões. Mas o cara chata, né? Ele traz as vantagens no sentido de visibilidade, de capacidade de carga do caminhão. Esse caminhão, ele é de uma tecnologia de uma geração anterior, tá certo? E ele já não se enquadra exatamente, né, com toda a fluidez num processo como fábrica 4.0, né? Já devia causar alguns transtornos assim na linha. Olha, Roberto, o nosso pessoal da produção, né? O que acontece? A fábrica 4.0 foi totalmente modernizada. Esse é um caminhão que ele não está automatizado. Os nossos extrapesados rodoviários, todos eles estão com o câmbio automatizado. Esse ainda é manual, né? A cabina não está também no processo de automação. É uma cabina ainda com processo construtivo ainda de uma outra geração. Então ele, sem dúvida, causa alguns impactos na nossa produção também. Isso é fato. Agora, o que é que falta, se você tiver que fazer um comparativo entre esse caminhão e o Actros, tá? Ou mesmo um Axor mais modernizado, tá? Quais seriam as principais diferenças que você apontaria para a gente, só para mensurar, para ilustrar a diferença de geração? Ok. Bom, em termos de características construtivas, características técnicas, né? O Atron, ele não tem o câmbio automatizado, que toda a nossa série de extrapesado rodoviário tem. O Atron, ele tem um eixo traseiro com redução nos cubos, né? O nosso Axor, ele tem com e tem sem redução nos cubos. E o eixo sem redução nos cubos é uma exigência hoje de mercado em termos de consumo de combustível, né? Em média, o mesmo modelo com redução dos cubos e sem redução dos cubos, em média, a redução de consumo de combustível chega a 5%. Então é um valor muito significativo, principalmente para um frotista. Então, essas características, né? Por exemplo, o Atron não tem ar-condicionado de fábrica, né? Ele pode ser montado por terceiros. Então, são algumas características que são muito importantes hoje para o segmento, onde o Atron ele, não dispõe. Isso entre Axor e Atron. E entre HPN e FPN, como é que você colocaria, ilustraria as diferenças para a gente ajudar a explicar a preferência hoje do operador pelo avançado, pela cabine avançada? Isso, só para a gente entender, né? O HPN e o FPN, o HPN é o bicudo e o FPN é o cara chata. A diferença, né, que nós temos num FPN, você bascula a cabina e você tem acesso a todo o trem de força do caminhão ali na frente. Ao motor, câmbio, embreagem, tudo fica exposto. No HPN, que é o bicudo, você bascula somente o capô. Ali você tem acesso à parte da frente do motor, né? E para ter acesso à parte de trás do motor e embreagem, tem que entrar na cabina, desmontar um capozinho interno e ali você tem o acesso que é bem mais difícil, né, o acesso à manutenção do que o FPN, que é o cara chata que bascula totalmente. Então essa é a grande diferença, né? Além do campo visual que nós falamos inicialmente, que o FPN permite, ou cabina avançada permite um campo visual bem melhor, Roberto. Acho que nós vamos levantar voo daqui a pouco, viu, cara? É verdade. Como vocês devem ter percebido, por razões climáticas, né, e uma falta de acordo, né, entre o São Pedro e o Papai Noel, a gente teve que mudar de lugar, saímos ali da frente do caminhão e viemos aqui para dentro.
Mas está certo, o que vale é o papo e a informação, certo? Então, eu queria te perguntar de novo, me explica as diferenças em termos de rentabilidade, por que o cara chata leva vantagem sobre o bicudo em termos técnicos, capacidade de carga, essas coisas assim. Então vamos falar bem objetivamente, senhor Roberto. O que acontece aqui? O Atron 1635 ele tem um CMT, capacidade máxima de tração de 50 toneladas, que é o caminhão, a carga e o implemento. E o eixo dianteiro ele é para no máximo 5 toneladas de carga no eixo dianteiro. Quando a gente compara o sucessor, o 2036, que é o Axor ele tem um CMT, né, de 50 toneladas também, com um eixo dianteiro de capacidade de 6 toneladas. Então, ou seja, ele leva 1 tonelada a mais no eixo dianteiro. Você consegue chegar às 48,5 toneladas, né, num cara chata, num cabine avançada, né, comparado com o Atron. O Atron ele tem essa característica técnica, né, de ter somente 5 toneladas no eixo dianteiro. Quando se faz conta com relação a isso, nós estamos falando de 1 tonelada a mais de capacidade de carga líquida, né? De capacidade de carga líquida, o que traz uma maior e melhor rentabilidade para o negócio, para o transportador. É aí que a gente chega naquela questão que, ou seja, o Atron é o caminhão do motorista e o Axor é o caminhão para o frotista. Podemos dizer que sim, né? Porque o autônomo, na maioria das vezes, pode ser que ele não faz conta, não de fazer conta, né, de conta mesmo, mas para ele, está dentro dos parâmetros dele. Agora, quando se fala de um frotista, onde ele tem 5, 10, 50, 100 caminhões, 1 tonelada a mais em cada caminhão desse, o valor é muito representativo. Não deixa de ser para o autônomo também, mas o autônomo, ele tem a paixão pelo bicudo. A gente sentiu isso ao longo desses 31 anos de cabina bicuda. O motorista, né, o caminhoneiro, é muito mais mercedeiro do que o frotista, né? O frotista hoje é multimarcas, agora o cara que dirige o caminhão é diferente, ele tem uma ligação emocional e com esse caminhão ele tem uma história de vida, né, atrás do volante. Isso. Nossas conversas, né, com os frotistas, elas estão ligadas diretamente ao que nós chamamos de TCO, que é custo operacional. Ou seja, o frotista ele faz conta de diesel, conta de manutenção, conta de serviços agregados. Então tudo isso vai ao encontro da modernidade de produtos, né, mais de ponta, como nós temos hoje o nosso Axor, o nosso Actros e o novo Actros. Então foram caminhões desenvolvidos para atender também a esse nicho, né? Tá certo. E, na verdade, esse lote, essa série de 12 unidades é mais uma homenagem histórica, né? Eu ouvi recentemente um colega da estrada, motorista, dizendo, poxa, a Mercedes diz que ouve as estradas, né? Mas não está ouvindo a gente. Não, ouviu os caras esse tempo todo, agora chegou o momento de uma mudança, né? Sem dúvida. A Mercedes cada vez mais inovando, cada vez mais ouvindo as estradas, e por ouvir as estradas que nós tomamos essas medidas, né? Que a gente sabe que o produto que está sucedendo, né, que vai ser o sucessor do Atron, vai atender perfeitamente todas as necessidades, inclusive a do motorista. A Meritor possui hoje produtos fabricados no Brasil que atendem às mais diversas aplicações no segmento de veículos comerciais, desde as aplicações mais leves até as extra pesadas, como no recém-apresentado Volkswagen Constellation 6x4 para 125 toneladas. Esse projeto ele trouxe grandes desafios não só para a Meritor, mas também para a MAN, por entender como estratégica a participação em um mercado que acenava por melhorias, por características técnicas de entrega do produto. Motivo pelo qual fortaleceu ainda mais a nossa parceria, concebendo até então um produto robusto, com a entrega técnica desejada pelo mercado, através do eixo Tandem MT610. Foi uma grande honra termos ganho o projeto do eixo traseiro do caminhão Volkswagen 33460.
Isso demonstra a tecnologia, a robustez de nossos eixos, bem como termos um time de engenharia brasileiro voltado ao sucesso de nossos clientes. O eixo Tandem MT610 é o eixo de maior capacidade hoje produzido pela Meritor no Brasil, onde os benefícios para essa aplicação consistem em um diferencial agora nacionalizado, um produto que contém engrenagens manufaturadas através de um processo completamente modernizado, que existe de melhor no manufatura de engrenagens, esse produto conta, e também com uma carcaça fundida, proporcionando maior confiabilidade e robustez para a aplicação desenhada. O eixo também traz um sistema de redução nas suas extremidades através de um sistema planetário. Esse veículo em questão ele trouxe uma característica bastante crítica e muito desafiadora para as equipes, pois ele tratava-se de uma característica europeia que tem o chassi mais estreito, né? A característica crítica, pois essa condição ela apontava diversas interferências, o que acabava sendo um desafio para que os times encontrassem uma saída para manter a viabilidade do projeto ativo, né? O novo eixo, então, ele trouxe não apenas um novo posicionamento do sistema de frenagem, mas ele também tem um único, exclusivo e patenteado sistema de diff-lock presente no Volkswagen Constellation. Essa melhoria proporciona uma redução significativa do volume do eixo trativo no chassi do caminhão. O eixo em questão também se destaca pela sua capacidade de carga vertical de até 26 toneladas, onde o Volkswagen Constellation torna-se um produto bastante flexível em aplicações estradeiras e off-road e, em sua maioridade, canavieiros e madeireiros para transporte de até 125 toneladas.